No início desse mês, a Faculdade de Educação protocolou na Secretaria-Geral um dossiê técnico-jurídico completo, né, sobre a proposta de alteração do artigo 110 do Estatuto Ex-Unicamp. Esse dossiê contou com pareceres de juristas e especialistas de algumas áreas, incluindo pareceres de renomados docentes da própria Unicamp, e comprovou, sem margem de dúvidas, que a exclusão do direito de licença para transtornos mentais é um retrocesso ético, jurídico e científico e uma violação do princípio da norma mais benéfica. No entanto, esse tema foi barrado na pauta de hoje, né, sob a alegação de complexidade. Eu questiono qual é a complexidade de cumprir a lei, né? Qual é a complexidade de manter um direito que já existe. O adiamento do horário especial para os servidores, além de desrespeitar o regimento do próprio Conselho ao ignorar os anexos protocolados na pauta, é uma tática de desgaste que expõe a universidade a riscos cada vez maiores. Nós temos dados, né, que quantificam o custo dessa omissão. A Unicamp possui hoje 174 trabalhadores com deficiência, pessoas estas que estão desde o início do ano sem o seu direito à adequação da jornada garantido por lei federal e que tem sido negado por omissão dessa instituição. Atualmente, nós temos 183 servidores que dependem do artigo 110 para acompanhar os seus 206 dependentes. A própria DGRH atesta que o seu sistema não registra condição específica de deficiência ou doença psíquica. E isso significa que a proposta da reitoria, na época do último conselho, ao retirar a proposta do inciso 2, que eu propus, ataca a base de dados de 183 famílias sem saber o impacto real. A universidade, ao alegar a complexidade, está de fato colecionando provas contra si mesma. Estamos, desde 2023, cobrando a implementação de uma lei federal, e isso eu digo porque no meu processo de vida funcional está comprovado que eu estou questionando isso desde 2023. A lei garante o horário especial e é de caráter federal, reconhecida pelo STF e já está em vigor e acima de qualquer norma da Unicamp. A morosidade dessa gestão em aprovar a mudança desse estatuto não suspende o direito legal desses funcionários e nem desses docentes. A falta de regulamentação é uma omissão flagrante e discriminatória, passível de contestações trabalhistas e, sim, de denúncias por discriminação e descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão. Não podemos permitir que a universidade pública, referência no país, haja como fomentadora de desigualdade. Nós sabemos, cuidar é um direito e um trabalho, e negar tempo protegido para esse cuidado é negligenciar a função social da universidade como promotora de justiça e inclusão. Por fim, queria exigir que a reitoria e a secretaria-geral incluam a revisão do artigo 110 com todos os pareceres anexados com prioridade na próxima pauta de um possível consul extraordinário. Também exigimos que a DGRH e a Procuradoria-Geral cessem a omissão e emitam imediatamente uma orientação normativa para o horário especial para que seja concedido aos servidores com deficiência e os dependentes com deficiência com base na lei federal. A primeira questão é reafirmar um pouco da fala da Giovana, que me antecedeu, sobre a nossa preocupação em relação à questão do artigo 110, que a gente tinha uma expectativa que tivesse hoje na pauta do Conselho Universitário. Como ela bem levantou, isso é uma questão que afeta diversas pessoas, né? Temos diversos servidores dentro da universidade, tanto servidores PAEP como pesquisadores, docentes, que são afetados por essa questão e que a gente acha que precisa de uma ação mais célere por parte da universidade nesse sentido. Eu entendo a preocupação que aconteceu no último Conselho Universitário, quando isso foi retirado de pauta, né, porque a gente entendeu que não existe uma contraposição em se manter no artigo 110 o direito já existente por parte da universidade, das pessoas com do direito de familiares de acompanhamento de parentes, né, sejam filhos, outras pessoas da família com transtornos mentais, em relação à garantia de um aspecto legal, né? Então a gente continua entendendo isso, que não existe essa contraposição, e por isso o nosso estranhamento, porque para a gente seria uma questão de adequação no sentido de garantir direitos e não de contraposição. E aí a gente reivindica, nesse sentido, a importância de que essa discussão seja ampliada e retorne o quanto antes para o Conselho Universitário, justamente nesse sentido de garantir a efetivação
de um direito, daquilo que a gente enxerga como um direito, para as pessoas com deficiência, especialmente para as pessoas com deficiência.